Vamos falar agora de 13º salário, que é um dinheiro esperado por todo trabalhador, né, que tem a carteira assinada, espera aquele dinheiro no fim do ano para fazer uma compra, para pagar contas, né, para pagar dívidas também, que muita gente está endividada com certeza, principalmente por conta dessa pandemia, mas a notícia infelizmente é triste. O trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida durante a pandemia da Covid-19 não irá receber o valor integral do 13º salário, Derek. É isso mesmo. A gente vai. A questão é o seguinte, né? A suspensão do contrato, por se tratar de uma paralisação da prestação do serviço, não obriga o empregador a pagar os salários naquele período estabelecido. E isto é estendido ao pagamento do 13º. Então, é um reflexo dessa situação que precisou ser adaptada durante a pandemia, que vai acabar aí refletindo no fim do ano no pagamento do 13º. E olha só, segundo o Ministério da Economia, mais de 7 milhões de pessoas tiveram um contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida aqui no país em função da pandemia da Covid-19. Então, é esse o número de trabalhadores que serão afetados por essa medida. Mas, olha só, o patrão, caso o patrão queira, ele pode pagar o 13º integralmente, isso é opcional, né? Ele não tem essa obrigação, mas ele pode fazer o pagamento para complementar a renda, restabelecer a renda do trabalhador afetado. É difícil que aconteça? Muito, né? Pois é, né? Contar aí com a boa vontade. Até porque as empresas também estão em dificuldade, Exato. né? Tem a questão da boa vontade também, a questão aí da situação financeira. Você que está assistindo a gente agora, a gente vai conversar agora com a advogada trabalhista Valéria Fidelis, que vai tirar mais algumas dúvidas a respeito dessa situação do 13º. Mas você que está assistindo, compartilhe esse link com seus amigos. Tenho certeza que você conhece alguém que teve o contrato suspenso nesse período de pandemia, que esse assunto é de extremo interesse deles, de extremo interesse dos seus amigos ou do seu interesse também, se você teve o contrato suspenso. Doutora Valéria, boa noite, bem-vinda ao Factual. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, essa situação do 13º sofrer esse baque por conta da suspensão vai trazer um efeito grande em cima dos trabalhadores, né? Que essa redução do 13º vai também afetar a economia de alguma forma? Sim, exatamente. O que acontece? Os contratos que foram suspensos, os empregados que tiveram o contrato suspensos, eles não perceberão o 13º salário relativo a esse período de suspensão. Exemplo, se o contrato foi suspenso por 60 dias, não havendo prestação de serviços, o empregado não recebeu salários. O que ele recebeu foi uma ajuda do governo. Então, não percebendo o salário, não haverá o reflexo no 13º. Então, como é que ele vai receber? Se for 60 dias, ele vai ter uma redução desses 60 dias. Então, o salário dele, ele é dividido por 12 e multiplicado por 10. É isso que o empregado vai receber. Na verdade, é o que é devido pelo empregador. Como vocês informaram aí, o empregador pode fazer o pagamento de 100%. É difícil que aconteça porque os empregadores também tiveram uma queda de receita e aí também estão tendo que se recuperar desse período de calamidade, desse período de pandemia. Em relação à redução de salário, eles não vão receber a proporcionalidade. Exemplo, se a redução foi de 50%, eles vão receber os 12 meses. Mas haverá, no cálculo, haverá uma redução de 50% durante o período de redução. Se foi 60 ou se foi 90 dias. Pronto, ficou claro? Ficou claríssimo, doutora. E não tem muito para onde correr, não, porque provavelmente os empresários irão lançar mão dessa medida, até porque estão enfrentando dificuldades também, né? Perfeito. Eles ainda estão em recuperação, né? Há pouco mais de 2 meses que começou a flexibilização e os empresários começaram a retomar, mas não de uma forma total. E ainda tem os reflexos do que aconteceu há 5 meses, né? A ausência de receita, as rescisões, o pagamento de verba rescisória. Essas medidas, na verdade, que foi a medida 936, que permitiu a suspensão e a redução do contrato, que posteriormente foi convolada em lei, que é a 14.020,
elas pretenderam privilegiar o emprego. Então, houve essa redução, houve essa redução no 13º, houve uma postergação de pagamento de férias, tudo isso para que o emprego fosse preservado, para que as rescisões não fossem maiores do que já foram. É a garantia dos postos de trabalho, exatamente, né, Derek? Tem uma pergunta? Exatamente. E com relação a essa possibilidade dos empregadores poderem pagar a totalidade, se assim quiserem, né, se tiverem condições para isso, aí seria uma situação daquela história do empregado negociar diretamente com o empregador, tem que ser um acordo também, ou não tem nada previsto a respeito disso nessa Não necessita, como é o pagamento, esse pagamento é voluntário, então não necessita de um acordo para que esse pagamento seja feito, né? Em verdade, já está autorizado legalmente que o empregador faça o pagamento proporcional. Agora, se ele puder e quiser fazer o pagamento de 100%, não há necessidade de chancela, de sindicato, nem de acordo individual, nem legal. O pagamento a mais ele pode ser efetuado sem problema nenhum. Tem uma situação de empresa para empresa, empregado para empregado, para ver como é a situação de cada um, então, né? Pode efetuar o pagamento, sem problemas. Eu sei que não é a sua área, doutor, mas a senhora teria alguma dica para esse trabalhador? Está tão difícil também, né, de poupar alguma coisa, principalmente com os produtos da cesta básica aí nas alturas, né? Daqui a pouco a gente vai falar da situação do arroz, o óleo também está caro. Tem alguma dica para as pessoas, doutor? Quem ficou nesse período de suspensão de contrato recebendo esse auxílio do governo, na verdade as pessoas tiveram que se readequar, né? As pessoas tiveram que reduzir padrão de vida e tiveram que se readequar. Quem pôde, é o que a gente aconselhava sempre, que em conversas com amigos e com alguns colaboradores, quem pôde investir em conhecimento, existiram vários cursos online que puderam ser aproveitados para uma realocação, uma melhora no mercado de trabalho. A minha dica maior é você investir em estudar, é você investir no seu crescimento pessoal. Porque em relação à economia do bolso, em relação à cesta básica, do que você vai consumir ou não, vai depender muito da necessidade de cada um. Não tem como a gente interferir muito nessa seara. Mas quem pôde investir em educação não perdeu tempo durante esse período de pandemia. Certo, doutora Valéria, muito obrigado pela sua participação aqui no Factual, as informações importantes e aquela orientação, que as pessoas fiquem já, quem passou por essa situação de suspensão de contrato, redução de jornada, redução de salário, já fica aguardando aí que de fato vai vir aí essa redução do 13º. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Uma boa noite. Obrigada a vocês. Uma boa noite.